Nesse vídeo, vamos tratar da perícia na alienação parental. A dedicação aqui vai ser a perícia elaborada pelo psicólogo, primeiramente. Então, o psicólogo, para elaborar essa perícia, ele precisa de ter uma certa capacitação, cursos da área, certo? E aí, ele tendo o curso, tendo a capacitação, para elaborar essas perícias, chamadas perícias judiciais, ele fará o quê? Ele precisa promover os acessos dele. O que ele vai precisar? De acessar para elaborar uma boa perícia, ou uma perícia bem elaborada, vamos chamar assim. Então, ele precisa de acessar o processo judicial em si. Ele precisa de saber dos limites da lei, certo? Lá no artigo 5º, precisa de saber dos limites legais. Ele vai fazer uma visitação, em loco. Aí ele, junto com o assistente social, ele acaba visitando a casa do pai e a casa da mãe, para ver as condições que a criança passa lá a visitação, ou que a mãe, o pai exerce a função de guardião, certo? O lar definitivo e o lar de visitação. Ele vai visitar a escola, certo? Vai conversar com os membros da família, que tiverem contato com a criança, bem como outros que não sejam membros, mas sejam pessoas envolvidas, namorado, namorada, certo? Uma voz torta, de repente, um vô torto, né? Então, que o vô torto ou vô torta aí são os pais do convivente, certo? São pais da madrasta, do padrasto também, são considerados, esse parentesco por afinidades que levam esse nome. Nesse contexto aí, a gente tem o quê? A escolha do profissional pelo juiz. Na maioria dos casos, o juiz não escolhe o profissional. Ou ele presta concurso e ele faz parte daquele corpo do judiciário multidisciplinar. Então, é dessa forma aí. Há a possibilidade, então, em alguns casos, de o juiz requisitar uma perícia por um perito psicólogo que ele tem afinidade, ou onde não tem isso daí, que ele selecione algum psicólogo para elaborar essa perícia. Em outros lugares, o próprio município monta uma central de psicólogos, geralmente com o nome de Centro de Apoio à Família e à Criança em situação de abandono ou em risco, saúde, daí a integridade física, moral, psicológica, e esses centros aí acabam promovendo a elaboração desse laudo pericial. Então, a escolha do profissional. O profissional não pode ser inexperiente ou ser pouco capacitado, porque daí não sairá, a perícia não sairá dentro dos padrões exigidos e não trará o quê? A real situação daquele agrupamento ali envolvido em alienação parental, ou realmente uma situação de violência, né? Qualquer tipo de violência contra a criança e adolescente. Seguindo um pouquinho mais, a gente fala da equipe técnica, certo? A equipe técnica, ou naqueles casos, a lista de psicólogos ou de profissionais cadastrados pelo juiz. A equipe técnica ela é concursada, então ela faz perícia em todos os casos. E geralmente aí acumula experiência, porque fazem curso, especializam nisso daí para poder atuar. E isso é por demais importante, certo? Porque o caso de reversão de guarda, por exemplo, que depende de laudo, ele acaba sendo um complicador, certo? Por quê? Porque se for com a base no laudo bem elaborado, nós teremos êxito. Se for no laudo mal elaborado, aí vai desmentir a realidade. E o processo não é conflituoso de alienação parental, ele exige a participação de todos e o psicólogo coordenando isso daí, coordenando essa atuação de todo mundo. Todo mundo quem?
todos os envolvidos, né? E ele faz aí uma corrente junto com o assistente social. Os dois atuam em conjunto. E sai um laudo do assistente social e outro laudo do psicólogo. E o juiz vai se firmar sobre esses laudos, né? Então, isso é por demais importante. As falhas em avaliações. As perícias precisam ser profundas e bem elaboradas. Diante de perícias rasas, perícias mal elaboradas, a consequência disso daí é a destruição do lar, é a punição de pessoas que não praticaram ilícito civil algum, não é? E essas consequências para a criança, para o adolescente também que está envolvido. Isso é interessante. Então, aqui, um mau profissional, ele acaba causando essa situação. Qual situação? Essa situação em que todos perdem com isso daí. O juiz erra, a família sofre, aqueles que estavam certos são tomados como errados e as consequências, punições sobre eles indevidas. Nós temos aí a situação que os próprios psicólogos falam. A criança, falando da criança primeiro, a criança, desde ter idade, quando começa a falar, até a pré-adolescência, ele tende a reproduzir tudo que é dito para ele. Então, as situações horríveis, terríveis e horríveis, aonde um pai diz lá, meu filho com 3 anos falava algumas coisas que a sogra, a mãe e a psicóloga contratada, só elas que ouviam isso daí. Ninguém ouvia. Depois foi feita a perícia, a mando do juiz, não é? Essa perícia judicial, e a perícia desmentiu tudo. Veja bem a situação desse profissional que fez a perícia lá, paga a chamada perícia unilateral, tá? Que é feita por uma parte para dar sustentação. E o juiz pode pode dar crédito a essas perícias independentes? Então, veja bem, ele chorar uma situação dessa porque deixou traumas profundos desse pai aí. Nós não estamos defendendo o pai ou a mãe, é que a alienação parental é um conflito familiar bem delicado que exige uma atuação de profissional capacitadíssimo. Essa que é a ideia aqui. Para evitar esses laudos, alguns chamam de laudos fajutos, laudos mal elaborados, laudos mal feitos e por aí afora. Então, o laudo é muito decisivo aqui. Então, esses detalhes aí, que a criança tende a reproduzir a ideia do alienador, é que o psicólogo profissional deve tomar todo cuidado para conseguir extrair da criança e extrair da situação a situação correta que isso possa acontecer. Seguindo um pouquinho mais, nós temos o quê? Que fala um pouquinho mais sobre a perícia unilateral. Então, a parte interessada vai lá, contrata o psicólogo e ele emite um laudo. Qual que é a força desse laudo aí? Se a pessoa tem compromisso com a verdade, se é um especialista, é valioso o laudo. Agora, se for um profissional despreparado, com a parcialidade que está recebendo, aí esse laudo realmente, ele merece o que? Essa pessoa merece uma representação no Conselho dos Psicólogos para que seja processado pelo ilícito profissional que ele praticou. Isso é por demais interessante. O psicólogo precisa ser profissional. Ele precisa de bases para agir aí. Ele, com a especialização, sabe como agir, e ele precisa daquelas bases que nós dissemos para agir. Quais são as bases? Documentação, acesso à residência, acesso à escola, acesso a todos os membros da família. Então, é uma questão de acesso. E depois ele extrair as suas conclusões com relação à situação. Os prejuízos para os envolvidos. Além da injustiça cometida, porque quando o laudo ele é mal elaborado, o juiz comete injustiça com base nesse laudo. Isso é importante mencionar aqui.
que o laudo acaba levando o juiz a equívoco, sabendo que o juiz, claro, não precisa se firmar só no laudo. E mesmo porque o processo é lento, há rompimento de convivência por conta do laudo, olha o prejuízo que vai gerar, certo? Fragiliza a, a formação psicológica da criança e do adolescente. Fica fragilizado nesse sentido aí. Os próprios psicólogos falam que a criança que sofre alienação parental, elas tentam reproduzir esse comportamento depois nas suas famílias. Olha a consequência disso. Além daquilo que já chamou a atenção, da pessoa se viciar em droga, da pessoa ter problema psiquiátrico, psicológico, ou mesmo chegar ao nível de suicídio. Então é importante chamar a atenção para os prejuízos para os envolvidos. E os pais também são intensamente prejudicados quando há o erro. Quando constata-se que há alienação parental e não há alienação parental, eles podem privilegiar aquela pessoa alienada, que realmente praticou o ato. Ou pode não prejudicar ele. Se não prejudicar, ele vai estar prejudicando a pessoa posicionada como alienador, que não é alienador, estava só falando a verdade. Certo? Eu estava tentando comprovar a verdade. Então, o afastamento da família, todo esse processo aí, ele é gerado a partir do laudo mal elaborado do psicólogo. A pedofilia e a alienação parental é um tema difícil, é um tema sofrível, porque o tipo de agressão aí atribuído ao alienador vai desde não deixar a criança receber um direito de visitação, né? Fala que ele não está na escola, fala que ele saiu, foi para a festa, não está dormindo. Então, essas invenções aí do alienador, o alienador às vezes nem conta com a criança, ele pratica esses atos de alienação. Ou às vezes tem uma festa lá do Dia das Mães, o pai é o alienador, ele fala para o filho que vai comunicar e não comunica a mãe. Depois fala, eu fiz aí tua mãe que não quis vir, tua mãe não gosta de você. Olha a consequência do ato que é fomentado pelo alienador e é alimentado pelo seu ódio interno, por ser... Aí dá para atribuir várias qualidades negativas a ele, para ele poder agir dessa forma. Então isso é importante pontuar aqui, que essa ação dele, ela é desastrosa e ela causa, então, uma situação mais periclitante ainda. No desejo de vingança, então, os pais se tornam inimigos do divórcio na dissolução da união estável. E aí um começa a atribuir ao outro, né? O alienador atribui ao alienado e envolve o filho nessa briga aí. E o filho é o maior prejudicado, mas o alienado também sofre por demais. Ele está sendo acusado de praticar um ato, que nós estamos falando de pedofilia, sexual contra o seu filho. Isso é muito triste. Então, um dos dias eu perguntei, pera lá, a gente precisa identificar as falhas e os acertos. Então, quando a gente vê uma reportagem, ou a reportagem só traz os acertos, ou só traz as falhas. As falhas. Olha lá que o juiz determinou que a filha ficasse com o pedófilo do pai. Quer dizer, é uma situação complicada. Para testar essa verdade e saber o que o filho pode reproduzir, sabendo da situação do alienador, e a mãe lá ajudando que era verdade. Então, essa situação aí, esse discurso de ódio, ele lesa, na verdade, o direito dos filhos. E é a avaliação profissional aí que pode levar tudo a perder, se não identifica a situação. Então, a situação até profissional mais experiente, a detecção dessa situação aí é muito difícil. Muito, muito difícil. Porque o que você sugere para uma criança, ela tende a reproduzir. Isso é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Perigoso por demais. Então, todos os profissionais em prol do menor. Por que todos os profissionais devem estar em prol do menor? Quantas pessoas atuam nesse processo judicial?
seja ele um incidental de uma separação judicial, de uma guarda, uma visitação, seja um processo autônomo de alienação parental. Nós temos aí os profissionais psicólogos, assistentes sociais, juízes, advogados, promotores, todos os responsáveis pelas crianças, todos os parentes da criança, então, todos em prol do melhor para a criança e para o adolescente. E às vezes eu dou conta que acabam errando. E esse erro aí, às vezes ele extrapola o limite do aceitável, passa rapidamente para a ilogicidade. E isso é lamentável. Isso é lamentável por demais. Necessidade de acompanhamento de todos os pais. Todos os pais. A falta de responsabilidade no caso de acusação falsa. Aquele que acusa. Se ele acusou, ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente. Certo? Nós teremos um vídeo para falar da dimensão criminal. O artigo que tratava a alienação parental como crime foi vetado pelo presidente da República. Então, ele não é, a alienação parental não é crime, mas há crimes periféricos que podem acontecer daí. Um deles é instituir um procedimento, estabelecer um procedimento investigatório com relação ao suposto cônjuge alienado, o companheiro alienado, o pai alienado, a mãe alienada, e ser isso mentira. Isso é crime. Né? E a gente vai ver em outro vídeo. Então, há possibilidades de aventar crimes aqui. Então, há possibilidades. Não há falta de responsabilidade. Aquele que acusa deve responder. Como é impossível fazer prova, essa é a dor daquele pai alienado. Essa realmente é a parte mais dolorosa quando ocorre o quê? Quando ocorre a alienação parental, ou seja, os fatos e condutas imputadas ao alienado elas são falsas. Como que o alienado vai provar isso? Se não tem como reproduzir o ato. É impossível fazer o quê? Fazer prova daquilo que não aconteceu. E aí essa situação também pode levar no estágio de consternação conhecido como depressão. Não é? Ele vai se sentir impotente diante desse caso. E a outra parte se potencializa diante disso daí. Isso é muito sofrível. Isso é uma dor assim que alguns dizem o quê? A dor de um pai, a dor de uma mãe alienado na alienação parental, ela é desconhecida pela sua dimensão. Realmente a pessoa passa a sofrer muito com isso daí. Isso é muito importante, esse sofrimento. Então, esse sofrimento não tem um colóquio aqui que eu consiga dimensionar esse sofrimento, porque ele pode ter consequências malignas sobre essas pessoas. Não é? E as novas perícias. Será que há necessidade de o juiz determinar outra perícia, já que há a possibilidade do acompanhamento do assistente de perícia, ser nomeado um psicólogo pelo pai alienado ou de psicólogo para a mãe alienadora? O nosso exemplo aqui. Então, nesse caso, ocorreu o quê? Eles acompanharam a situação lá, a investigação, porque, na verdade, o desenvolvimento do laudo exige uma atuação do psicólogo no clima de investigação. Certo? Essa que é a ideia de investigador. E é o investigador na psicologia, isso é uma investigação científica que se faz. Ele, através dos métodos da psicologia, procura estabelecer os parâmetros, os critérios, e dali ele parte a sua investigação. Se valendo que sem limitação de acesso para poder conseguir. E ainda assim o laudo pode sair equivocado? O laudo pode sair equivocado. Então, além disso daí, além de todas essas possibilidades, o laudo pode ser equivocado. Então, as novas perícias são necessárias, em muitos casos o juiz não deve se abster de exigi-las, de impor, de requerê-las, de determiná-las. Os advogados não devem ter o quê?
não deve se acovardar aí se requerer essas perícias como direito de seu cliente, além da possibilidade da assistência na perícia.